Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Vitor Pereira quer o Oscar no Corinthians para 2023. Você vai saber os valores e onde está a boa notícia nisso. Já imaginou, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, nessa quarta-feira, o craque Neto, no Donos da Bola, lá na Band, falou que o Vitor Pereira pediu o Oscar, meia Oscar, que joga no Shanghai Port, lá no futebol chinês, para a próxima temporada. Inclusive que deu detalhes, alguns detalhes, dizendo que o Oscar é do Giuliano Bertolucci, que tem vários negócios no Corinthians, e que, enfim, existe a possibilidade do jogador defender o timão para o ano que vem. É um pedido do Vitor Pereira, um pedido expresso do Vitor Pereira. E por que o Vitor Pereira pediria o Oscar? Se alguém aí não sabe, o Vitor Pereira trabalhou alguns anos na China e alguns anos com o Oscar. Inclusive foram campeões lá da Supercopa Chinesa, Campeonato Chinês e tudo mais, acabaram ganhando alguns títulos. E o Vitor Pereira criou uma relação com o Oscar. Inclusive, quando o Vitor Pereira assume o Corinthians, no início da temporada, o Oscar manda uma mensagem para o Vitor Pereira com "Vai Corinthians". E o Vitor, naquele momento, fala: "Pô, você tem que vir para cá". Isso foi amplamente divulgado por ambas as partes, especialmente pelo Oscar. E o Oscar disse: "Não, por enquanto ainda não é a hora e tal, quem sabe mais para frente". Só que aí o que aconteceu? O Oscar começou a negociar com o Flamengo. Inclusive, quase na última janela de transferências, ele foi jogador do Flamengo. Só que o Xangai não optou por emprestar, não quis emprestar o jogador. E era a única forma, a única condição que o Flamengo tinha de repatriar o jogador. E, de novo, a gente esbarra no mesmo problema. Ele tem contrato até o fim de 2024, ou seja, mais 2 temporadas, 23 e 24, com o Xangai. Eu também imagino que o Oscar, em algum momento, queira retornar ao futebol brasileiro. Mas, pelo menos é sabido, muita gente sabe, que o Oscar ganha um dos maiores salários do mundo. E, gente, é um negócio absurdo, é um negócio estratosférico, é um negócio completamente fora da nossa realidade. Ele ganha cerca de mais de 120 milhões de reais por ano. Sim, isso dá uma média de 10 a 12 milhões de reais por mês. É o salário do Oscar. E como ele tem mais 2 anos de contrato, vamos imaginar, como se especulou no Flamengo, que ele resolva rescindir o contrato e ficar livre. Ele estaria abrindo mão de 2 anos de contrato de 240 milhões de reais para receber. Sabe? É um negócio que não dá nem pra gente... Eu não consigo nem mensurar, não consigo alcançar. Eu sei que provavelmente também o Oscar não, enfim, né, já tenha dinheiro suficiente, mas vamos combinar que, né, ele faz a vida de, né, 10 gerações da família se ele cumprir esse contrato com o Xangai. Inclusive no Flamengo a ideia é que os chineses pagassem boa parte, aliás, a maior parte do salário dele, e ainda assim o Flamengo teria que desembolsar, sei lá, uns 2 milhões, 3 milhões por mês para contar com o jogador. É um negócio completamente fora da nossa realidade. Então, assim, gente, é muito, mas muito, mas muito difícil do Oscar jogar no Corinthians, no futebol brasileiro, inclusive no Flamengo. É muito difícil. Exatamente por conta desses valores envolvidos. Contrato com o clube chinês, mesmo que tenha uma boa relação com o empresário, mesmo que tenha uma boa relação com o treinador, mesmo que seja um pedido expresso do Vitor Pereira, é muito difícil. Só que aí a gente precisa entender o que está por trás desse pedido do Vitor Pereira. Tem uma situação que é meio óbvia, eu já vou falar dela. A outra é que o Corinthians está buscando um meia articulador. Porque hoje, o que a gente tem ali no time do Corinthians? São jogadores de meio campo com capacidade de marcação e articulação, especialmente o Renato Augusto, que é o cabeça pensante, que é o meia armador do time, que é o cara que distribui a bola. E para ele não há substituto, a não ser o Paulinho, que poderia fazer essa função também, que retorna no ano que vem. O Giuliano é um meia mais, digamos, de ocupação de espaço, combinação de jogadas, e não tem tanta efetividade, não tem tanto talento, né? Como tem o Renato Augusto, como tem o Paulinho, por exemplo. Então, buscar um meia que pudesse
se aproximar mais da área, que fosse um cara, esse engante, né, do meio com o ataque, que fizesse a função, que pegasse a bola no pé dos volantes e fosse construir o jogo e com boa finalização, pisada na área e tudo mais, o Oscar realmente preenche todos esses requisitos, todos. Jogador que eu acompanhei muito de perto no Inter, quando houve um imbróglio jurídico dele com o São Paulo, de repente o Inter consegue fazer com que ele atue por lá, e ele foi o único meia que conseguiu jogar ao lado do D'Alessandro. O D'Alessandro lá no auge, 2010, 11, inclusive com o Dorival Júnior, o D'Alessandro ele meio que era protagonista e os meias não tinham espaço com ele. Teve o Wilsinho, ex-São Paulo, lá que não conseguiu jogar, o Andrezinho também que não conseguiu jogar. Era sempre um reserva do D'Alessandro. O Oscar foi o único que complementou, o próprio Juliano. O Juliano também foi reserva do D'Alessandro lá. O Oscar foi o único que complementou o D'Alessandro, porque ele tem uma outra característica, um jogador muito mais dinâmico, mais intenso e tudo mais. Hoje, já numa idade mais avançada, mas também mais experiente, mais técnico, enfim. É um jogador de muita qualidade. Mas assim, é óbvio que é muito difícil que isso aconteça. Agora, é claro, né, gente? Se o Vitor Pereira está pedindo um jogador para o ano que vem, me parece óbvio que há, pelo menos, uma intenção dele permanecer. A gente já tinha falado que a vontade dele é ficar e que existe apenas um impeditivo ou uma situação para ele resolver com a família. Me parece que ao pedir um jogador, isso foi dito pelo Oscar não só lá na chegada, não só pelo craque Neto no Donos da Bola, mas também na última semana no Fala Brasólio, podcast do Fred do Desimpedidos, que, de novo, o Vitor Pereira deu uma sondada nele. E aí, cara, você vem, não sei o que, aquela coisa toda e tudo mais. Então o Vitor Pereira tá pensando na montagem do elenco, tá pensando na montagem do time e tá pensando na próxima temporada. Claro que a gente também pode chegar à conclusão de que, independentemente se ele ficar ou não, ele tá pensando no bem do clube, ele tá fazendo as suas prospecções do que o time precisa, né, buscando no mercado alguém que possa suprir ali algumas carências que ele identificou. Tá, ok, a gente pode pensar dessa forma. Agora, as coisas vão convergindo. A gente já sabia que ele tinha intenção de ficar. A gente sabe que tem apenas essa questão familiar para resolver. A gente sabe que ele se identificou muito com o clube, que o Duílio quer a permanência do Vitor Pereira. O Vitor Pereira gostaria de ficar mais uma temporada aqui. E ele já pede um jogador desse escalão, como indicou o Fausto Vera, como indicou o Rafael Ramos, jogadores que acabaram, especialmente o Fausto Vera, né, que assumiu muito bem a posição ali no meio de campo. Então é um cara que está pensando no seu trabalho, no time, no clube e acho que com uma intenção clara de permanecer para o ano que vem. Essa decisão, ela não sei se já foi tomada, não foi anunciada ainda. Talvez o Vitor esteja esperando a Copa do Brasil, mas aqui darei minha opinião. Acho que independentemente do que aconteça na final da Copa do Brasil, repito, seria essencial que o Corinthians mantivesse o Vitor Pereira. E eu sei que não depende só do clube, depende também, obviamente, do treinador. Ele tem que querer ficar. Porque, eu já falei isso outras vezes, ele acertou sempre? Não. A gente contesta algumas escolhas, como de qualquer treinador, faz a crítica pontual, não tem problema nenhum. Agora, no todo, os resultados que o Corinthians alcançou, em termos de desempenho, em termos táticos, em termos de característica, em termos até dele se desconstruir, porque a gente imaginava que os medalhões fossem jogar, de repente ele promoveu os jovens, deu uma, digamos, uma exagerada no rodízio, mas depois montou um time titular interessante, que fosse competitivo e ele conseguiu alguns resultados importantes, a ponto de estar disputando uma final, a ponto de estar se mantendo ali no G4, classificando o time via Libertadores para o Brasileiro. Teve uma dificuldade de elenco para poder atender todas as competições, né? Realmente a gente vê que o elenco tem algumas limitações. Então, num próximo ano, o que eu entendo que possa ser de benefício do Vitor Pereira ficar? Ele vai conhecer já o elenco, vai conhecer o calendário, vai saber o que precisa, não vai se assustar com mais nada, né? Ele já vai ter uma manutenção do trabalho, vai poder evoluir em alguns aspectos e vai poder fazer a montagem do elenco, suprindo as carências que ele provavelmente já detectou no time. Então, eu só vejo benefícios na manutenção do Vitor Pereira. Eu acho que a gente tem que pensar sim aqui no Brasil a médio e longo prazo. Tem que pensar em projeto. E depois de um ano, você enfrenta algumas coisas. No segundo, essas coisas elas já estão mais familiarizadas, especialmente para quem vem de fora. Então, o técnico estrangeiro, o europeu especialmente, depois de um ano é que ele começa a se dar conta do que ele encontra por aqui.
todas as nossas peculiaridades aqui do nosso futebol. A partir do segundo ano, aí sim eu acho que até a cobrança pode ser diferente, porque aí ele já vai estar um pouco mais acostumado e vai saber aprimorar o seu trabalho. Pelo menos é a visão que eu tenho. Manutenção, eu acho que é o segredo. Quando o trabalho é bom, claro, né? Eu tenho como base o Abel Ferreira, que chegou e conquistou títulos, é verdade, mas talvez esse ano tenha sido de real amadurecimento dele com o elenco. Inclusive, né, abrindo mão de alguns garotos, tentando recuperar outros, fazendo outras indicações, reposições, porque o time foi se modificando, né? Aí foram dispensados lá o Felipe Melo, o William Bigode, para ele poder remanejar o elenco, e me parece que hoje você vê o time correspondendo ao que ele quer. Isso é manutenção, isso é projeto, isso é tempo de trabalho. Tomara que o Vitor Pereira tenha isso no Corinthians também. E você, tem esperança ainda que venha o Oscar? Acha que o Vitor tem que permanecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!